Fala, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala, espero que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal de Monge é Mago, porque fui monge, hoje sou mago. Meu nome é Wellington, e esse viado que vos fala, vos saúda cordialmente, desejando paz profunda. E caso você curta o nosso conteúdo, caso você goste do que falamos e abordamos aqui, considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, mandar esse vídeo para um amigo, para aquele grupo da Amino, da Magia do Caos, daquele sururu danado, porque isso ajuda demais o canal e você se tornará um lindo punheteiro de sigilo. Bom, meu povo, hoje nós vamos falar mais um caos de Goetia, porque vocês adoram caos do capeta, então mesmo esses Daimons que o mago teve pouco contato, o mago está trazendo, e vou trazer até esgotar os Daimons que eu trabalhei. Confesso que ainda não trabalhei com todos, faltam alguns poucos, né, que eu não tive a oportunidade de trabalhar e também não tenho o mínimo interesse em, né, não surgiu necessidade para, mas os que eu trabalhei pelo menos uma ou duas vezes estou trazendo aqui. E hoje não é diferente, vamos falar dele, o grande toureiro da Goetia, Batin, né? Batin, Batrin ou Batan, né? Para alguns. As pronúncias variam de acordo com o idioma e de quem o invoca. Como sempre, né? Uso do bestiário da Goetia, ainda que eles não me patrocinem. Vou te trazer aqui para vocês verem como ele está ilustrado aqui, né? Não sei se vai dar para ver, mas eu acho que sim. Essa ilustração de Batin pelo bestiário da Goetia da Dopel Editoras. Vamos lá. Daimon número 18, cujo nome é Batin. Título Duque, elemento ar, cor da vela verde, posição zodiacal, não vou falar. Horário livremente invocado do amanhecer ao entardecer, planeta Vênus, incenso de sândalo, metal cobre, carta do tarô correspondente ao 10 de espadas, aí tem o En dele, e o anjo que o domina é Kaliel. Descrição. Só um minutinho que o olho coçou. 18º demônio descrito na chave menor de Salomão é um duque que tem sob o seu comando 30 legiões de espíritos infernais. Batrin é um demônio feiticeiro, um espírito de projeção astral, que pode transportar rapidamente os homens de um lugar para o outro, conhecedor de todas as virtudes e da herbologia. Descrito como um homem forte, com rabo de serpente, sentado sobre um cavalo branco, esse demônio pode causar estados alterados nos sonhos e projetar a consciência para outras terras e países, bem como facilitar viagem a estes. Também é conhecido pelas grafias Batrin, Matrin ou Martin, né? Então, como eu disse, tem várias grafias para um único Daimon. Bom, como nós podemos ler a descrição, ele é um demônio que, apesar de ser venusiano, trabalha com o astral. O trabalho dele é no plano astral e com relação a viagens, caminhos, etc. Estradas e rumos e por aí vai. Eu trabalhei com ele em algumas ocasiões diferentes. Uma foi pessoal, que foi mais para essa questão de projeção da consciência, né? Porque nós que vivemos a magia no dia a dia, uma das coisas que a gente mais faz é projeção de consciência, projeção astral que vocês chamam, né? O que a gente mais faz na meditação diária é projetar nossa consciência para algum canto. E nem sempre esse processo é tão fácil ou tão simples, né? Requer um treinamento, requer uma disciplina, requer anos de prática para que você cada vez mais aperfeiçoe a técnica, né? E bom, houve um momento nebuloso, né? Para vocês que não sabem, eu sou mais conhecido no meio mágico pelo Scrying, né? A bola de cristal. A bola de cristal nada mais é do que uma técnica de projeção astral, onde eu projeto a minha consciência na bola de cristal para conseguir viajar para o passado, futuro, presente, reinos astrais diversos, para onde eu quiser, nesse plano espiritual, metafísico, né? E houve um tempo que eu estava com muita dificuldade de realizar, seja pela correria da vida, pelos bloqueios internos, mentais que eu estava vivendo, alguns traumas ali na época.
E aí apareceu esse daimon. Na verdade, eu não fui a ele diretamente, não vou ser hipócrita e nem fingir costume. Batrin é um dos daimons que eu jamais contataria por conta própria, porque primeiro, ele é desconhecido, segundo, você não encontra muitos relatos sobre a ação dele por aí, e o Decarabia, que também não é muito famoso, é mais famoso em questão de projeção da consciência e atuação astral do que ele. E por Decarabias atuar em sonhos e ser um daimon lunar, sempre achei melhor o trabalho com ele e confesso que ainda acho, tá? Entretanto, Batrin foi um trabalho que deu certo também pra mim, na minha experiência pessoal. Claro, leve em conta que eu já fui monge, eu já tive um treinamento de 24 horas por dia durante mais de um ano em silêncio rigoroso, eu fiz praticamente um abramelim católico, vamos dizer assim, por um ano inteiro, né, recluso. Então assim, o meu treinamento espiritual, ele foi muito mais intenso do que de 99% das pessoas que praticam o ocultismo. Então talvez por isso a percepção da ação dessa entidade para mim foi fácil. Foi de uma manifestação fácil, porque as vias de manifestação que eu tinha, baseado em todo o meu treinamento espiritual, colaboravam para que a coisa acontecesse rápido. E foi rápido mesmo, né? Eu lembro que eu fiz o ritual numa sexta-feira, óbvio, de lua... Não vou lembrar a fase da lua, mas se eu não me engano era entre lua nova e crescente. E durante o ritual, né, falando da experiência ritualística para vocês antes de falar o resultado, eu já ia pular pro resultado, né? Batrin, ele apareceu pra mim, não tem nada a ver com o que tá aqui, ele apareceu como um toureiro. Sabe aqueles toureiros espanhóis, aqueles homens que tem um negócio vermelho, uma roupa toda colorida, cheio de frufru, né, um bigodão assim? A forma humana de Batrin, pra mim, foi parecido com isso, né? E ele não estava montando um touro, ele domava um touro durante a visão, né? Então, pra mim, ele apareceu mais ou menos dessa forma. Imagine um toureiro, claro, com asas, uma coisa meio metamórfica, né? Mas ele apareceu desta forma, né? Como um traje de toureiro típico, com aquele lenço vermelho para atrair o touro. Tinha um touro demoníaco, zumbizado, que vinha pra cima dele, né? E aí eu deixo o critério da imaginação de vocês, porque é muito difícil descrever isso. E ele domava esse touro e matava o touro no final da apresentação dele no Espelho Negro. Era muito bonito de ver, apesar de triste, né? Porque, né, tá dos bichinhos na vida real. Mas ele se apresentou desta forma pra mim, né? Eu perguntei o porquê dele se apresentar assim, e ele disse que ele era o grande domador. Através da manipulação astral, ele domava a matéria, né? Então o touro representava o poder da matéria, e ele, com o seu lenço ali vermelho, manipulando o touro até matá-lo, até dominá-lo, até estar sobre o domínio dele. Então era isso que ele queria representar com o espetáculo da aparição que ele fez, né? E bom, como vocês sabem, é sempre do meu costume perguntar para esses daimons, para essas entidades, o que eles podem fazer que o Grimório não descreve, né? E Batrin falou para mim que a ação principal dele consiste em manipular o plano astral de forma que afete o físico, né? E eu, como assim? Né? Eu quis saber mais o que significaria aquilo, o que ele estava querendo dizer com isso. E aí ele falou que as projeções de consciência que ele ocasiona é para afetar o plano físico de alguma forma, né? E aí eu falei, mas toda magia visa isso, né? E aí ele falou, sim, mas na minha especialidade eu projeto o mago pro astral, lá trabalhamos a energia e ele verá, né, as consequências de seus atos no astral na sua vida real. E eu, meio cético, não vou mentir, perguntei pra ele, bom, então quer dizer que se eu projetar a minha consciência para um lugar que eu quero viajar, eu irei viajar para esse lugar? E aí ele deu risada, falou que não funcionava assim, mas me explicou que ele pode sim interferir em viagens. E aí eu falei pra ele que eu queria viajar,
que eu estava necessitando viajar. Para quem não sabe, eu fui um andarilho por 6 anos da minha vida quando eu era monge, e a coisa que eu mais fiz foi viajar, e até hoje é a coisa que eu mais aprecio fazer nesta vida. Para mim, a vida terrena, ela encontra sabor, tesão, prazer em três coisas: comer, viajar e transar. Isso resume a vida na Terra para mim, né? Então, se eu tenho essas 3 coisas, eu tô bem, né? Tanto que quem me acompanha pelo Instagram vai ver que eu viajo com frequência. Todo o dinheiro que eu junto é para viajar, porque eu adoro fazer isso, eu adoro investir nisso. E eu tava precisando muito viajar, porque fazia muito tempo que eu não viajava, eu tava sobrecarregado de trabalho, e eu falei para esse Daimon me ajudar a conseguir uma viagem. E aí ele falou: pois bem, sonharás e viajarás, né? E eu, beleza. Terminamos o ritual, né? Fizemos o fechamento do templo e tal, fui dormir. No mesmo dia que eu fiz o ritual, eu tive um sonho lúcido, né? No sonho lúcido, eu me transportava para um lugar que eu não conhecia, que era extremamente gelado, do jeito que eu gosto, e aquilo me trouxe um prazer, uma sensação de alegria, de felicidade, sabe? E aí, olha, ai, eu fico todo arrepiado, porque eu lembro muito, muito desse acontecimento. Batrin falou para mim: atente-se que viajarás para este lugar e será sua última viagem por um longo tempo, porque a Terra passará por uma prova. E eu não entendi o que ele estava querendo dizer com aquilo, e ele não disse mais nada. E eu perguntei, né, qual era a prova no sonho lúcido. Eu perguntava qual era a prova, ele não me disse. Eu perguntei em que lugar do mundo eu estava, e ele me respondeu que eu estava nos confins da Terra. E eu fiquei feliz e me satisfiz com isso, né? E aí tá, amanheci no outro dia, e passou, né? Passou um tempo, eu falei: foi legal a projeção, mas e a viagem? Um mês depois, apareceu a oportunidade de fazer uma viagem internacional. Do nada, surgiu férias, Sabe quando as coisas vão surgindo? Eu não tinha previsão de férias na minha empresa que eu trabalhava, não tinha nada. Surgiu férias, O chefe chegou até mim e falou que eu precisava tirar férias, porque eu estava acumulando férias de um ano para outro, então eu estava no limite para tirar minhas férias. E aí beleza, mas, né, e como que isso vai se dar? Não, viaja para algum lugar. Aí, até então, o meu plano de viagem, que eu já queria fazer, era ir pra Índia. Eu queria muito ir pra Índia. Só que, pra quem não sabe, eu tenho um pouco de trauma de comidas. Porque quando eu morei na Bolívia, eu fiquei internado, quase morri por conta de intoxicação alimentar, literalmente quase morri. Fiquei mais de 15 dias internado, entubado, foi horrível. E na Índia, a fama da alimentação lá é que geralmente você passa mal. E eu fiquei com muito medo, porque o meu estômago é um pouco sensível para alimentos muito condimentados, né? Como no caso da Índia. Então eu fiquei com receio, fiquei com medo. E aí, do nada, aparece uma propaganda. Eu não tinha falado disso com ninguém, desse sonho, tava guardando só no meu diário espiritual mesmo. E aparece, pum, viagem pra Patagônia. E eu nunca tinha ouvido falar de Patagônia, só em tom de zoeira, de pejorativo, né? E aí eu fui pesquisar que a Patagônia era literalmente o fim do mundo. Na hora que eu pesquisei, eu fiquei tudo arrepiado. Resumindo, eu comprei a passagem, foi uma viagem maravilhosa, viajei sozinho, mas a sensação de que eu estava acompanhado com alguém o tempo todo era real. Essa viagem eu tenho registros dela lá no meu Instagram. Eu fiz ela, acho que no início de 2020. Eu fiz ela no início de 2020. Então, realmente aconteceu o que Batrin falou. Claro que uma viagem precisa ser programada, projetada, então claro que demorou uma janela de tempo para acontecer. Mas no sonho, foi um sonho premonitório e um sonho lúcido, plástico, que eu podia manipular, aonde a entidade se manifestou naquela projeção ali, na minha consciência enquanto eu estava adormecido, para dizer o que aconteceria. Detalhe, eu viajei, quando eu voltei para o Brasil estava um caos com o início da pandemia. E no sonho, Batrin tinha me avisado que seria a minha última viagem por um bom tempo, porque a Terra passaria por uma prova. Eu fico tudo arrepiado toda vez que eu lembro disso, porque é assustador a precisão da premonição feita.
Foi assim, assustador. A viagem foi encantadora, eu fiquei 7 dias viajando pelo Chile, pela Argentina patagônica, né, por Ushuaia, El Calafate, toda aquela região do fim do mundo, do fim do continente sul-americano. Eu explorei e foi inesquecível, uma viagem que eu guardo no meu coração. E exatamente quando eu voltei, a pandemia tinha estourado aqui no Brasil. E de fato, eu fiquei 2 anos sem poder viajar, como todo mundo, né? Ficamos trancados dentro de casa aí. Para mim, os resultados foram estrambólicos. Somado a isso, né, eu tive melhoras constantes na minha retomada ao meu treinamento, projeção astral, vontade de praticar e tal. Então ele me ajudou a ter essa maior disposição e predisposição para isso. Então os resultados que eu colhi do contato com o Batrim foi preciso para mim, né? Já uma cliente minha, eu não vou mentir não, isso daqui foi um pouco de maldade, mas eu queria testar mais um pouco esse Daimon. Eu tava muito hypado, né, com a energia dele. E antes de eu viajar, eu já tava com a viagem planejada, então pra mim tava funcionando o ritual. Isso me deixou empolgado para trabalhar mais com esse Daimon, para testar um pouco mais dessa energia dele, né? E aí apareceu uma amiga, que era também cliente, e ela falou pra mim que ela tava com muita raiva porque o ex dela tava planejando uma viagem. E aí eu pensei, ora, vamos estragar a viagem dele? Vamos! Aí eu propus pra ela se ela aceitava ser cobaia de um ritual e tal, que eu ia fazer com tal entidade, porque eu tava testando a entidade. Ela aceitou, óbvio que eu não cobrei nada, porque ela tava sendo minha cobaia, eu falei pra ela dos riscos que poderia gerar isso, né? E ela aceitou de boa, e lá vamos nós, né? Fiz o ritual novamente com o Batrim, e disse exatamente o que eu queria. Quero que a viagem de fulano seja estragada de alguma forma. Não quero que morra, não quero nada disso. Só quero que seja estragada por conta de que essa pessoa fez muito mal pra minha amiga XYZ. E a pedido dela, tô aqui fechando esse acordo contigo. Batrim deu uma risada, que se sentiu satisfeito de fazer aquilo, né? Novamente fui eu dormir na mesma noite que fiz o ritual. E novamente uma projeção da minha consciência e um sonho lúcido, né? Eu não sou muito de sonhar normalmente, não gosto de ficar manipulando sonhos. Acho que sei lá, eu gosto de que a coisa seja natural, sabe? A nível de sonho. Porque eu gosto de dormir bem, e quando a gente fica se projetando muito de noite, a gente começa a ter perturbação no sono, eu não gosto disso. Mas em dada ocasiões, né, vale a pena. E eu lembro que no sonho eu me projetava para um lugar da Europa, eu não sabia onde era, porque eu só via construções de arquitetura europeia nas casas e tal. Toda a arquitetura europeia sempre vai ter um rio que divide a cidade, casinhas que parecem aquelas casinhas de boneca inglesas, né? E era ali que eu tava. E aí eu via que a pessoa tava no lugar. Então eu já tinha entendido que eu não conseguiria impedir a pessoa de viajar. E aí eu pensei, o que eu poderia fazer? E aí Batim chegou e falou, faça isso. Ele foi soprando no meu ouvido, faça isso, faça aquilo outro. E na projeção, eu meio que me transformava, assumia a forma astral de um demônio mesmo, de um capetinha, e ficava tentando ele e a atual dele que estava lá, né? Ficava tentando os dois, provocando briga, até que os dois se separavam no sonho, né? De tanta briga que tinha. Ele ia sair no meio da noite, ela ficava chorando em casa, e ele ia para uma balada atrair ela, e ela ia atrás dele, porque já sabia onde ele ia, pegava, virava um rolo, os dois terminavam na Europa mesmo. E no final perdiam a bagagem. Então assim, viagem que virou uma confusão, né? Aí tá, terminou o sonho, né? Eu falei que era isso que tinha que acontecer para Batrim. Terminou o sonho, vida que segue. Passou uns 2 meses. Eu falei pra menina, olha, ele vai viajar, a gente não vai conseguir impedir que ele viaje, tá? Ele vai fazer a viagem com a fulana e nessa viagem vai dar BO. Aí a menina ficou toda empolgada, eu quero ver, né? E aí passou um tempo, acho que passou... É que assim, como faz tempo, isso foi o quê? Em 2019, se eu não me engano? Acho que foi meados de 2019. Foi antes da pandemia, Como faz tempo, eu não sei especificar muito
tempo de prazo. Por mais que eu anotei no meu diário, eu não anotei a janela de demora de resultado, sabe? Foi um erro meu. Mas eu creio que deve ter demorado uns 2 meses a 3 meses. Não lembro de ter sido demorado, não. E aí, passado esse tempo, a menina vem pra mim, não me chamava de mago, né? Ué, eu tenho uma fofoca pra te contar, menina. O negócio deu certo, foi babado. E aí ela contou que ele entrou em contato com ela, desesperado, que tinha perdido a mala, tinha perdido tudo, tinha se extraviado, pra ele ajudar ela daqui do Brasil, pra ela ajudar ele daqui do Brasil, que não sei o quê. Falou que terminou com a mulher, que a mulher pegou ele traindo, que foi todo um sururu. E ela tava no gostinho da vingança, né? E, enfim, mais um resultado muito positivo com o Batrim. Magos, já teve problema com esse Daimon? Não. Mas eu recomendo cautela. Ele é um duque. Na Goethe, a hierarquia dos duques, eles costumam ser meio trapaceiros, né? Então você tem que ter muita malemolência para lidar com algum deles, né? Aliás, com a maioria. Buni, acho que Valak também é duque, não, acho que Valak é presidente, né? Mas Buni, Gremory, Astaroth, Daimons que são da sexta-feira, né, que são Daimons duques na Goetia, eles são bem malandros. Então você tem que saber tratar, você tem que saber lidar. E lembre-se, você está diante de um rei do astral, né? Ele é um duque, mas considere-o como uma grande entidade que manipula o plano astral e densifica ao ponto de afetar o físico. Logo, se você não consegue plasmar a sua consciência no astral, não tem uma segurança nas suas viagens astrais, não sabe se esquivar, se esvair de problemas que podem ocorrer no astral, você pode se prejudicar grande. Se você enfesar esse Daimon de alguma forma no astral e ele quiser afetar você diretamente, ele vai conseguir, porque ele vai ter acesso à sua forma astral ali. Então é bom ter cautela. Pra mim foi muito de boas o contato, mas, como eu digo, leve em consideração todo o treinamento mágico, tudo que eu vivi pra chegar a esses resultados, né? Então, assim, eu realmente recomendo cautela no contato com Batrim, sobretudo se você quer auxílio em projeção astral, plasmar no astral para afetar o físico, aprender a fazer magia no astral e tudo mais. Batrim pode te ajudar nisso? Pode, e para mim os 2 trabalhos que eu fiz com ele, que eu contei para vocês aqui, trouxeram muitos resultados. Porém, ainda assim recomendo cautela. Por que eu não trabalhei mais com ele? Primeiro, porque veio a pandemia, né? Durante o tempo de pandemia estava todo mundo trancado, todo mundo isolado, então a maioria dos meus trabalhos foi focado em vida material, porque estava todo mundo passando fome, estava todo mundo passando por um monte de problema, saúde, né? Então eu tive que focar o meu trabalho no plano material, não dava para focar no astral, né? E depois, eu creio que Decarabias ele é muito mais tranquilo de lidar, tem menos malemolência. Eu não entrei em detalhes aqui, mas Batrim, durante a conversação com ele, de diversas formas ele tentava me seduzir, como qualquer Daimon venusiano. Eles tentam te passar a lábia. E você tem que resistir àquilo. Uma vez que você cede, você perdeu a autoridade espiritual e torna-se marionete de capeta, né? Então, vale a pena deixar isso registrado no final desse caos, para quem quiser contatá-lo, saber que não é tão simples, tá bom? Então, meu povo, esse foi o caos de hoje, né? Batrim, um Daimon excelente para projeções de consciência, viagens astrais e tudo mais. E é isso. Bom, meu povo, caso você esteja vendo esse vídeo no mês de janeiro, teremos, se não me engano, é exatamente no último dia do mês, o rito coletivo de abertura de caminhos do ano, né? Esse rito ele visa abrir caminhos financeiros para você ao longo de 2023, será com os anjos enoquianos, então se você quiser participar, vai lá no Instagram, tem o post oficial, se você não tiver Instagram, me chama no WhatsApp ou em qualquer lugar que você consiga me contatar para fazer a sua inscrição. O rito custa R$100, a taxa de inscrição, e você vai ter que adquirir velas, vai ter banho de erva para tomar, toda uma preparação, e o rito é transmitido em live, tá bom? Caso você esteja precisando de uma leitura oracular também, chama que a agenda do Mago ainda está aberta para o mês de janeiro, ainda tem atendimento livre para esse mês, ao menos quando eu estou gravando esse vídeo, né? Leitura de Scrying, leitura de baralho cigano, leitura de tarô simplificada ou mais complexa, aprofundada, chama que a gente faz acontecer. Lembrando que a agenda do Mago para leitura anual vai só até o fim de janeiro.
Quer saber como vai ser seu ano, as energias que vão reger mês mais positivo, mês mais negativo e tudo mais? Só até o final de janeiro estará aberta essa leitura oracular, tá bom? Então corre para agendar a sua. Mês que vem, início de fevereiro, vai abrir as vagas para mentoria. Eu tô avisando em todos os vídeos para você se preparar. Vai custar R$1.000 o valor ao todo, esse valor pode ser parcelado no crédito ou pago no Pix, não é por mensalidade, é o valor todo de uma vez, porque isso faz com que as pessoas fiquem, porque investiram um grande valor, tá bom? Então eu cobro esse valor todo de uma vez, a mentoria tende a durar de 9 meses para mais, né? A turma que tá comigo ainda terminando a mentoria, nem terminaram, ao menos enquanto eu estou gravando esse vídeo ainda não acabou a mentoria deles, eles estão comigo há exatos 1 ano já, né? Então, mês que vem, abre as vagas para a próxima turma, a turma de 2023. Caso você queira ser acompanhado de perto por mim, para te mentorar e te iniciar nos passos verdadeiros da magia, cerimonial, obviamente, chama, né, a partir de fevereiro, vai ter o post oficial também lá no Instagram, que a gente faz acontecer, tá bom? Caso você esteja precisando de um trabalho de magia, um trabalho espiritual, né, mais individual, foco em você, chama que o mago te passa o orçamento, aviso que não é barato, tá bom? Demais, meu povo. Fiquem bem, acredite na magia que existe em você e falou!